Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com os clientes de uma forma bastante informal para tratar de alguns assuntos que são muito relevantes hoje. A questão que diz respeito fundamentalmente à empresariedade que ganhou hoje a atividade agrícola, a atividade da pecuária, essa atividade primária tão importante no nosso estado, com as novas legislações e as novas obrigações que estão surgindo em termos de organização empresarial. E isso eu conto com a presença do Henrique Bernardes, do Direito Tributário da Coelho Silva Centeno, conto com a presença do Inácio Schneider, da Coasa Auditores, um parceiro nosso de muitos anos, e juntos trabalhamos, então, para tentarmos esclarecer as questões que dizem respeito ao agronegócio, a parte contábil, a parte fiscal, que vem surgindo agora. Mas, antes de mais nada, eu gostaria ainda de fazer um pequeno comentário, um rápido comentário com relação à questão da empresariedade. Muito se fala da empresa, muito se fala da profissionalização do agronegócio e aí por diante. Na verdade, pessoal, o agronegócio há muitos anos tem uma capacidade, uma qualidade, uma profissionalização na área técnica de produção absurda. Efetivamente, cada vez mais as empresas e a atividade rural têm o amparo da tecnologia. Isso é espetacular e nossos níveis de produção vem crescendo de forma muito significativa em todos os anos. No entanto, vem surgindo agora uma nova necessidade de profissionalizar, uma nova necessidade de se empresariar essa atividade, que na verdade empresariar quer dizer para nós organizarmos a atividade. E isso tem respeito direto a não só o que antigamente e hoje ainda consegue se fazer, que é o planejamento sucessório, que é uma questão relevante e importante para qualquer atividade econômica, qualquer patrimônio que quer se transferir de geração para geração. Isso é relevante e importante, não tenho dúvida nenhuma, mas é uma coisa já conhecida e trabalhada muitas vezes. Mas também, e principalmente, eu enxergo como sendo relevante a necessidade de dar um caráter empresarial efetivo e verdadeiro, uma organização de uma empresa para o agronegócio, estabelecendo não só as questões que dizem respeito às obrigações que disso geram, e que são muitas, inquestionáveis, mas é uma imposição do Estado, é uma imposição do governo, é uma imposição do fisco, essas obrigações, mas tirar proveito dessa organização. É isso que nós estamos tentando transmitir. Muitas vezes a gente olha só o lado da obrigação, só o lado da dificuldade do problema que isso gera. No entanto, na verdade, a organização nos traz os melhores resultados. Quanto mais bem organizado, mais eu vou ter resultados que eu vou poder me valer de benefícios fiscais, vou poder me valer de benefícios empresariais que são postos só para a atividade econômica empresarial. Um exemplo disso, tipicamente, é hoje estendido às produtores rurais, pessoas físicas, até mesmo uma recuperação judicial, que é um elemento em um instituto tipicamente do direito empresarial, atendendo e mostrando que está sendo abrangido a atividade rural, até mesmo para essa atividade de produtor rural pessoa física, as questões que envolvem a recuperação judicial, que era tipicamente o Instituto do Direito Empresarial, mostrando a extensão. Então, existem benefícios que são postos e colocados muitas vezes para a organização. Se tu está organizado, consegue isso de uma forma mais fácil e segura, certo? Como existe também benefício de ordem fiscal, que eu vou deixar o Henrique e o Inácio conversarem com vocês. Mas, então, lembrando também que a geração dessas obrigações faz que você tenha uma organização e que nossos contadores têm uma obrigação maior de cuidar dos seus livros, tendo em vista que agora nós temos os livros digitais obrigatórios, nós temos uma série de obrigações auxiliares e obrigação principal que devem ser observadas ao longo da atividade nesse ano de 2020. Nós tivemos uma sorte sobre um aspecto, a prorrogação do imposto de renda da pessoa física, que ficou para 30 de junho, se não me engano, certo? Ou seja, uma prorrogação de 2 meses aconteceu, que era para ser dia 30 de abril, e isso vai nos dar um espaço ainda maior para poder organizar as nossas informações e mandar para a Receita Federal de uma forma mais organizada, se for necessário, até mesmo tirar alguma dúvida que se fizer necessário, com relação a essa contabilidade.
Vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre essa parte do direito tributário e a parte contábil, que são muito mais afeitas a vocês do que para mim. Mas eu vou estar atento na palestra e muito obrigado pela atenção de todos. Certo, a gente que agradece a participação do Fernando aqui conosco para a gente falar um pouquinho dessa questão de um planejamento empresarial na esfera do produtor rural também, que cada vez mais tem uma relevância significativa no país, sempre com uma força muito grande. E, consequentemente, uma necessidade de estar se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje a gente gostaria também de tratar um pouquinho, além dessa questão muito importante da estruturação e um planejamento empresarial da atividade rural, nós também gostaríamos de conversar um pouquinho com o Inácio, que é nosso auditor, justamente sobre as mudanças que estão acontecendo para o cenário, que já aconteceram de 2019 para 2020, na implementação, no cenário tributário, e também conversar um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo frente a esse cenário de pandemia que a gente está sofrendo e quais são os principais pontos que a gente tem que ter atenção e cuidado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com o Inácio, nossa auditora, é justamente na questão do livro Caixa Digital do Produtor Rural. O Fernando falou agora há pouco sobre a questão do imposto de renda, sobre a expansão do prazo para a entrega do imposto de renda, uma coisa que a gente estava esperando já há bastante tempo, estávamos preocupados sobre essa necessidade de afastar o prazo de 30 de abril para 30 de junho, justamente por causa dessa pandemia que nós estamos passando. Então, gostaria de conversar com o Inácio, que ele explicasse um pouquinho, na ótica da contabilidade, sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural e sobre o que tem de novidade, quais são os principais pontos que tem que estar atento, o que a gente tem que estar já pensando para esse cenário de 2020, que já tem a necessidade de entrega para um determinado piso de faturamento, e também para os próximos anos que o teto diminui, o piso diminui, e precisa ter mais atenção também. Bom dia, meu nome é Inácio Schneider, agradeço a oportunidade ao Coelho Silva participar desse evento. E sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural, na verdade, o produtor rural ele já apura seu resultado da sua atividade rural dentro da declaração do imposto de renda, mas de uma forma bem sintética, informando simplesmente suas receitas, suas despesas e o seu resultado de atividade rural. O livro Caixa Digital do Produtor Rural ele vai demonstrar de uma forma analítica toda a movimentação que fundamenta aquela informação no imposto de renda. Então, ele vai informar desde as receitas, quem pagou, como recebeu e também os pagamentos. Quais tipos de pagamentos foram, para quem foram, para que CPF ou CNPJ foram pagos e qual a forma que foi pago, se foi uma permuta de produto, se isso foi pago em dinheiro, se foi pago via conta bancária. Então, é uma abertura, né, de toda aquela informação que você fazia na declaração do imposto de renda. Entendemos que esse livro, o prazo dele de entrega é agora dia 30 de abril. Entendemos que deve ser prorrogado porque ele é um complemento da declaração do imposto de renda. Então, acreditamos que também vai ser prorrogado para 30 de junho, embora ainda não seja nenhuma instrução normativa com relação a isso. Os contribuintes obrigados, referente ao ano calendário 2019, é quem faturou acima de 7 milhões e 200 mil reais. A partir do ano de 2020, para entrega em 2021, esse limite baixa para 4 milhões e 800 mil. Né? Então, para efetuar esse livro da Caixa da Atividade Rural, existem alguns cuidados essenciais que precisam ser tomados. Principalmente a exploração dos imóveis, né, com relação se são parcerias, se são arrendamentos, se são comodatos. Isso tem que ser distintos e informados, tanto o cadastro de imóvel rural é formado, como ele está sendo explorado. Né? E todas essas despesas e receitas são rateadas de acordo com a informação do cadastro do imóvel rural, onde é informado também a inscrição estadual, e todo, por exemplo, se comprou um produto para três imóveis rurais que exploram atividades distintas,
um individual, outro em parceria, por exemplo, tem que ser rateado esses custos para cada um deles para apurar o resultado de cada imóvel rural, né? Então, é bastante complexo a parte, vamos dizer assim, de estruturação disso, para que a gente apure o correto, a apuração, e não venha a pagar um imposto maior ou indevido até, no caso, né? Além da questão do livro da atividade rural, já a partir de 2018, a Receita vem implementando algumas modificações para controle do produtor rural. Entre eles o CAEPF, que é um Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Esse cadastro é um cadastro da Receita Federal que ela impõe para aquelas pessoas físicas que explorem atividade econômica e que tenham incidência de contribuição previdenciária. Então, por exemplo, então seria pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas, mas que não tenham CNPJ e que recolham INSS. Essas pessoas são obrigadas a fazer esse cadastro da atividade econômica de pessoa física e vão informar, então, por exemplo, quem faz um produtor rural que contrata a folha de pagamento, contrata seus funcionários, vai ter que fazer esse cadastro de pessoa física, né? Esse CAEPF, né? E ele vai estar obrigado ao E-Social, que é um sistema de informações da Previdência e Trabalhista, onde, de forma digital, onde tem um calendário de implementação a partir de 2020 também, né? Então, tem que estar atento a esse calendário para a implementação desse E-Social, que é a tua folha de pagamento em forma digital, onde tem eventos que, à medida que o calendário vai estabelecendo, você vai ter que ir cumprindo esse cadastro, né? Começa com o cadastro da empresa, depois o cadastro dos funcionários, os cadastros dos eventos, e assim por diante até a implementação, né? Isso começa a partir de setembro deste ano, né? Então, tem a questão do cadastro de CAEPF, tem a questão do E-Social, e já em 2018 foi criada uma declaração de operações liquidadas em moeda em espécie. Quem faz pagamentos acima de R$30 mil em dinheiro, né, já tem que entregar essa declaração a cada pagamento que fizer acima de R$30 mil em espécie, né? Isso desde 2018. É importante salientar isso porque a gente vê muitas contabilidades onde, na verdade, produtos foram permutados e são lançados contra o caixa e pagamentos como se fossem pagos em espécie, na verdade, isso foram permutas, né? Então, se cruzarem a contabilidade, vamos dizer, desse produtor rural, né, e com esses registros não tem essas declarações de pagamento em espécie. Então, pode vir autuados e cobrança de multas por não ter feito essas declarações. Então, o que a gente vê uma atenção especial da Receita Federal à atividade rural, visto o volume de negócios que nela é executado, e que ele quer saber mais de perto essas informações. No momento que isso passa a ser tudo digital e controlado, existem os cruzamentos. E em cima disso, com certeza, vai vir autuações. Então, a gente não vai deixar de fazer o que a gente fazia. A gente só tem que planejar e organizar para que essas coisas não nos gerem autuações no futuro. Justamente nesse ponto, né, Inácio, queria fazer um link nessas formalidades que a fiscalização já está prestando mais atenção na atividade rural, justamente com o que o Dr. Fernando estava falando lá no início, na questão do planejamento, da estruturação do negócio do produtor rural, da atividade rural, tendo em vista essas mudanças e necessidades de outras formalidades e atenção da fiscalização para com a atividade rural. A importância, se o doutor Fernando pudesse falar um pouquinho da importância de justamente estar organizado dentro de uma estrutura societária ou de uma estrutura econômica organizada para se ter um respaldo justamente nessas formalidades, essas burocracias que a fiscalização está colocando, né? O quão relevante é estar bem estruturado para se apresentar como bem estruturado para a fiscalização. A relevância de uma boa estrutura jurídica para o desenvolvimento de uma atividade diz respeito diretamente à responsabilidade patrimonial
que tem sobre qualquer multa ou autuação fiscal que venha a ter. Então, quando tu tem uma boa estruturação jurídica, quando tu estás bem organizado juridicamente, tu vai ter uma limitação de uma responsabilidade, certo? Tu vai ter uma possibilidade de proteger parte do seu patrimônio, certo? Na medida em que a estrutura jurídica vai permitir criar obstáculos para uma satisfação de um crédito que possa vir a ser realizado por parte da Receita de uma forma completamente conhecida por parte do empreendedor, por parte do produtor rural, certo? Então, essa estrutura jurídica assegura efetivamente as questões de preservação patrimonial, ou melhor, também dizendo de uma outra forma, limita a responsabilidade desses produtores, desses empreendedores, certo? A certas demandas de pretensão excessivamente altas por parte da Receita em decorrência de erros até mesmo, e multas até mesmo atribuídas, não por uma questão de ilicitude, mas por uma questão até mesmo de uma inconsistência que gerará uma multa, certo? Que pode ser bastante expressiva com relação a essas inconsistências. Essa, então, de verdade, é uma das principais questões que se coloca no meio empresarial. A vida inteira se sabe, se criou as estruturas jurídicas de holdings patrimoniais e aí por diante, holdings operacionais, para justamente criar essas limitações, essas barreiras para a satisfação de um crédito excessivo por parte de algum credor, como a Receita, por um erro cometido por uma inconsistência, não por um ato ilícito, efetivamente fraudulento, que levaria, então, consequentemente, a um rompimento de qualquer proteção patrimonial. Mas não estamos falando disso. Regulares, não fraudulentas, lícitas, mas que por inconsistências e erros geram multas que as pessoas muitas vezes não estão nem compreendendo de onde vem essa multa. Mas acho que também é relevante chamar a atenção que nesse vídeo aqui, um pouco longo até, mas é um vídeo que nós estamos colocando a vocês a ideia de que nós podemos efetivamente auxiliar, nós podemos orientar e ajudar, e essa é a intenção com relação aos seus contadores, qualquer dúvida que se tiver, ou a possibilidade de se criar um vínculo completamente sem uma pretensão de criarmos um vínculo profissional de atividade, mas sim de esclarecimento. O Inácio, nosso auditor, vai deixar o seu e-mail, vai deixar a sua localização, nós vamos deixar também os nossos links de contato, nossas formas de contato, para que nós tenhamos a possibilidade de tirar todas as dúvidas também possíveis e auxiliar no que for necessário, certo, senhores, para que vocês tenham uma atividade mais segura e mais tranquila daqui para frente e que sigam prosperando e crescendo na sua atividade econômica, porque é muito relevante, muito importante para o nosso Brasil e neste momento dessa epidemia. Mas eu vou deixar o seguinte, senão eu vou acabar a reunião antes da hora, pelo jeito. Por favor. Com certeza, não. A relevância da vinculação, da estruturação da atividade empresarial cada vez se mostra mais relevante justamente com essa olhar da fiscalização em cima. Então, nessa época de uma fiscalização 100% eletrônica, né, cada vez mais efetiva e mais rápida, nós também temos que estar preparados para organizar a nossa estrutura jurídica justamente para demonstrar a regularidade das nossas atividades. Por fim, até eu gostaria de conversar com vocês, aproveitar esse nosso momento, para dentro desse cenário de pandemia que a gente está vivendo com o Covid-19, com as empresas sofrendo com uma crise econômica que cada vez está crescendo mais, o que seriam os pontos relevantes que a gente poderia trazer para conhecimento dos produtores rurais, como questões de transações extraordinárias, parcelamentos, a regra do imposto de renda que finalmente foi afastada aí pelo menos por mais 2 meses, a partir do 30 de abril, ele foi já para 30 de junho, o que é muito bom. Quais outras expectativas que a gente pode trazer para o produtor rural para esse cenário atual? E Inácio, nesse ponto. Bom, ainda o nosso cenário ainda é de muitas incertezas, porque não existe uma definição ainda por parte do governo federal. Há uma pressão por parte dos contribuintes das empresas e das suas entidades representativas
para que a gente consiga prorrogação de prazos de pagamento de tributos, parcelamentos especiais, dispensa de obrigações acessórias. Muitos produtores têm suas empresas e exploram sua atividade com empresas jurídicas e que têm obrigações acessórias mensais e constantes e que exigem um tratamento especial e em função de não poder contar com todos os seus colaboradores em função dessa pandemia, isso fica prejudicado o prazo para a entrega disso e todas essas obrigações têm multa, né? Então a gente espera uma sensibilização do governo federal que sinalize tanto com a postergação dessas obrigações acessórias para daqui a 90 dias, como também prorrogação de tributos, né? Tendo em vista que muitos nem conseguiram receber os seus valores da safra entregue, né? Ainda mais agora que está em pleno a venda dos produtos que foram colhidos, né? E ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, ainda os produtores tiveram uma perda enorme com a questão da estiagem, né? Então, esperamos que o governo se sensibilize e prorrogue tributos, nos dê parcelamentos e condições que a gente possa buscar toda essa perda que houve nesse primeiro trimestre aqui, que foi uma perda considerável para todos eles, né? Com certeza. Acho que pontos principais que a gente também pode trazer e deixar bem demonstrado, explicando um pouquinho sobre a questão da transação. As transações que o governo já disponibilizou são formas de parcelamento, como se fossem acordos com a fiscalização, onde existem a possibilidade de ser feito um pedido de parcelamento extraordinário, fugindo das regras ordinárias que existem normalmente, mas justamente para fomentar uma regularidade nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Além disso, ainda estamos esperando parcelamentos especiais. Talvez saiam alguns parcelamentos especiais, como PERTs, que é Programas Especiais de Parcelamentos de Regularização Tributária, que também são muito benéficos para esse cenário que a gente está vivendo. Eles vão garantir uma regularidade para a empresa, consequentemente também vão garantir uma entrada de caixa para a União, com impostos, contribuições, entre outros tributos. Acho que esse é um ponto bem relevante. Vários pontos estão saindo do governo federal, estão saindo medidas sobre Simples Nacional, sobre imposto de renda, sobre outros tributos. O importante é que a gente esteja bem informado e conhecedor dessas medidas que estão saindo do governo, para que possamos adotar as medidas mais benéficas para os nossos clientes e para os produtores rurais, para todos os que estão nos assistindo, que possam saber, estar cientes dessas informações. Então, assim como o Dr. Fernando falou, nós estamos disponíveis para tirar todas essas dúvidas, vamos deixar todos os nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre livro Caixa Digital, sobre os cadastros especiais, sobre o e-social ou outros pontos específicos sobre as questões tributárias e societárias necessárias para uma regularidade da atividade e importantes para sobrevivermos com mais força nesse momento, nesse cenário atual que a gente está passando, é importante que vocês entrem em contato conosco para que possamos ter conhecimento dessas dúvidas cada vez mais e também possamos trazer uma questão mais personalizada para cada um de vocês. Então, eu agradeço desde já a nossa participação do Dr. Fernando e do Inácio, nosso auditor, para que a gente possa sempre estar presente com os nossos clientes, nossos parceiros e sanando todas as dúvidas que venham a aparecer para vocês. A gente agradece e até o próximo vídeo.